Olá! Hoje estamos iniciando o módulo 4 do curso EAD para Idosos e Interações Sociais em AVA. Eu sou Deise Cristina Friso Sampaio e vou trazer a temática Interação Social em Foco. Diante disso, precisamos então contextualizar essa temática, que é Interação Social em Foco. Vamos lá? O que eu trago para você é uma perspectiva sobre as tecnologias digitais e as interações sociais. Vamos então pensar que a tecnologia digital ela pode minimizar o distanciamento entre as pessoas, pressupondo e podendo envolver questões relacionadas como adaptabilidade, mobilidade e cooperação dos idosos. E frente a isso, envolve questões relacionadas como, por exemplo, ao desaparecimento das fronteiras, redução da distância e compartilhamento dos problemas. A gente está falando aqui sobre uma perspectiva de Kuhn e Monero em 2010. No entanto, faz muito sentido, por isso eu trago para vocês. Agora, quando nós falamos em EAD, que é Educação à Distância, Interações Sociais e Idosos, autores como Pasqualotti e Botti em 2008, Machado Bearidol em 2011, esses autores, eles apresentam, eles consideram que os ambientes de comunicação, eles precisam ser acessíveis quanto às questões relacionadas às interações, de forma que oportunizem aos idosos aprendizagens e modificações destes indivíduos. Portanto, o que eu trago para você é pensar o contexto. Vamos pensar o contexto do ambiente virtual de aprendizagem a partir de estratégias pedagógicas que levem em consideração questões como os interesses do público em questão, o tempo de aprendizagem e então as especificidades deste público. E pensando em estratégias pedagógicas no ambiente virtual de aprendizagem, temos também a relevância das interações sociais, porque com base em autores e pesquisas científicas, considera-se que as trocas, as interações que ocorrem entre o indivíduo e o meio, desenvolvem, contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem. Então, nós estamos falando aqui sobre uma perspectiva de que estratégias pedagógicas que considerem estes quesitos, estes aspectos, podem contribuir com a aprendizagem e também a participação social dos idosos através da tecnologia digital, através do ambiente virtual de aprendizagem, certo? Então, veja, o ambiente virtual de aprendizagem, alguns apresentam e disponibilizam algumas funcionalidades de comunicação, mas a comunicação, essa interação entre as pessoas, ela não ocorre sozinha, apenas porque existe a funcionalidade. Vale lembrar que as estratégias pedagógicas do profissional, do professor que media essas ações, fazem o sentido e o fomento para que haja essa troca. Por isso é tão importante pensar sobre esse aspecto e planejar de forma que possa alcançar os objetivos pretendidos. Então, frente a isso, podemos pensar que hoje, no século XXI, no Brasil, a longevidade ela tem apresentado perspectivas de crescimento, certo? Os dados do IBGE, eles apontam que pessoas com mais de 60 anos, a quantidade desta faixa etária tem aumentado em relação às de menor idade. E frente a isso, então, surgem demandas.
Podemos mencionar, então, discussões, estudos e pesquisas. E quando falamos em pesquisas, o que eu trago aqui para que pensemos é sobre a importância das interações sociais durante a velhice. E falamos sobre o aumento da longevidade, mas também temos a questão da adesão e do aumento do uso das tecnologias digitais. Portanto, neste contexto, o que eu quero trazer é a importância das interações sociais durante o processo do envelhecimento, sim, mas de forma que possa fomentar o desenvolvimento de atividades voltadas para os idosos através das tecnologias digitais, como uma forma de viabilizar a troca, como uma forma de viabilizar aprendizagens, a interação, que a distância seja minimizada através do uso dessas tecnologias digitais. Por isso, então, é tão importante falarmos sobre estratégias pedagógicas quando estamos falando sobre interação social, ok? Então, como eu mencionei antes, existem inúmeras ferramentas que possibilitam a comunicação entre as pessoas. Mas, no âmbito acadêmico, educacional, nós entendemos, e a partir de dados estatísticos e pesquisas, que a interação entre os indivíduos que participam de cursos e oficinas não ocorre por si próprio ou automaticamente só porque a funcionalidade daquela ferramenta possibilita a comunicação. É importante que haja, então, toda uma estratégia por trás para fomentar essa interação social. Mas de que modo eu posso ver a interação social deste indivíduo? Esta é a grande pergunta. Porque no ambiente virtual de aprendizagem, ter uma ferramenta que possibilita ver este comportamento de troca entre os indivíduos vai então contribuir para que o professor possa pensar e formular as suas estratégias pedagógicas de forma voltada ao indivíduo em questão. Diante disso, o que você está vendo agora é um sociograma do mapa social. Muito bem, mas e o que é o mapa social? O mapa social do Roda é uma ferramenta que dispõe de um sociograma, como eu falei, que representa a interação do indivíduo com os demais participantes do AVA. Então, através deste mapa social, é possível ver, com base nos recursos de comunicação, as trocas estabelecidas. Então, no ambiente virtual de aprendizagem Roda, existem algumas funcionalidades, não são todas, algumas funcionalidades que possibilitam essa troca. Entre elas, a biblioteca, o Contatos, A2, Fórum, Webfólio, Bate-Papo, Grupos e Diário de Bordo. Agora, com relação aos indicadores de interação social, cada um destes indicadores que você está vendo, ele apresenta uma concepção conforme descreve Bear em 2019. Porque não basta haver a funcionalidade, né, o webfólio, o fórum. É necessário que para o mapeamento e a compreensão dessas trocas, desta interação no AVA, tenha então alguns indicadores da interação social. E estabelecidas no mapa social do Roda são
ausência, colaboração, distanciamento pela turma, evasão, grupos informais e popularidade. É importante saber que, para esta ferramenta, pensar nos indicadores sociais contribuem, e saber, né, o que significa cada um deles, contribui para que sejam desenvolvidas estratégias pedagógicas adequadas aos dados obtidos. Portanto, vamos pensar. O indicador social ausência. Aqui, qual é a concepção dada a ele? Tá? Segundo o Bear, a concepção é que refere-se ao sujeito que entra no ambiente e não retorna às solicitações de contato da turma. Já o indicador colaboração, ele indica que o sujeito contribuiu com a troca de ideias e por meio das postagens de materiais com a turma. O distanciamento pela turma indica o sujeito que entra em contato com os colegas e não recebe retorno. O indicador evasão aponta o sujeito que não realiza as atividades do curso e não estabelece trocas. O indicador grupos informais apresenta as trocas constantes estabelecidas entre 3 ou mais sujeitos, que formam então grupos espontaneamente. E por fim, o indicador popularidade, que indica quais sujeitos se destacam por manter uma maior frequência de interação do que os demais participantes da turma. Então, estes indicadores de interação social são visualizados a partir do mapa social, que é apresentado com a funcionalidade do mapa social. Para visualizar as informações, então, sobre as interações sociais entre os participantes, é necessário selecionar um dos indicadores de interação social e, na sequência, o indivíduo. Porque esta ferramenta ela vai filtrar individualmente as trocas desenvolvidas no ambiente virtual de forma individual. Vai olhar cada participante. É importante saber que os dados expressos no mapa social, eles são disponíveis apenas para os formadores, ou seja, né, os professores e monitores da disciplina disponibilizada. Quer dizer que o aluno ele não tem acesso a esta ferramenta, a estes dados, a menos que o professor disponibilize, ok? E quanto à relevância destes dados do mapa social, que traz as trocas, as interações sociais dentro do ambiente virtual de aprendizagem Roda? Então, como relevância dos dados, nós podemos pensar que os indicadores da ferramenta Mapa Social do Roda apresenta as interações sociais dos participantes no ambiente virtual de aprendizagem, conforme falado. E também, como já mencionamos, é uma possibilidade de considerar esses resultados obtidos de forma que contribua com o desenvolvimento das estratégias pedagógicas que o professor vai mediar frente ao contexto, a estes alunos. Então, a partir dos resultados do mapa social, com base nas interações sociais, possibilita ao professor focar de forma estratégica uma mediação para obter o resultado, o objetivo que se pretende. As referências utilizadas são essas que você está vendo e, neste momento, é isso sobre essa concepção teórica, tá? Eu agradeço você por estar ouvindo e te convido a ficar mais um pouquinho
para vermos como funciona esta ferramenta Mapa Social. Vamos lá?